Que coisa, né, meu irmão? Tu deu um susto na gente, hein? Imagina eu. Caramba, eu tava em casa, vou te contar como foi. Eu tava em casa, aí de repente eu abri lá o Instagram e todas as páginas começaram a compartilhar. Eu tava praticamente morto aqui no Brasil. Caramba, Eu ó, cheguei a escutar isso, sabia? sério? Eu lembro de um menino abrindo o bagulho assim, falando assim, olha, ele tá dizendo que tu morreu. Aí eu falei, como assim? Aí ele abre aqui, aí ele, no áudio assim, aí o cara falando assim, não, o Renatinho tá do meu lado, não pode, cara, é impossível. Aqui no Brasil o Renatinho já é morto. Aí eu falei, ué, peguei o áudio e falei pra ele, assim, ô irmão, aqui é o Renatinho. Eu já tô pensando seriamente em ficar aqui em Paris mesmo, porque se eu voltar pro Brasil eu tô morto. Mas aí, cara, como é que foi isso? Conta pra gente. Primeiro, tu foi fazer show lá, né? Sim, a gente foi fazer uma turnê que a gente fez. Isso também foi uma coisa que eu acho que tem um conjunto de coisas e algumas das observações que eu posso vir a fazer aqui. Eu não queria que ninguém levasse a ferro e fogo, porque são possibilidades, né? Mas, durante um tempo eu comecei, até quando cheguei te falando que eu tenho dificuldade para dormir, eu comecei a fazer meditação guiada, porque era uma maneira que eu encontrei de conseguir dormir. E quando você faz meditação guiada, você consegue sentir melhor as partes do teu corpo. É uma parada muito engraçada. Eu lembro quando eu comecei a fazer meditação, aí no meio assim, da meditação guiada, a mulher falava assim, tipo assim, agora, eu falava da respiração, agora sinta a batata da tua perna. Eu falei, como assim? Sentir a batata da minha perna? Eu sei que ela tá ali. Para eu sentir, eu tenho que contrair. Mas não, é para você... E você consegue, com o tempo, com a prática, você consegue sentir as partes do teu corpo, você parar. E eu comecei a ter essa coisa assim, às vezes, quando eu comecei a ter problemas de pressão e comecei a sentir fadigas, sentir algumas paradas assim, eu tinha momentos assim que eu sentia alguma coisa diferente no corpo, eu dava uma parada assim, e eu não entendia muito bem, eu falava assim, não, calma aí. Eu ficava tentando entender o que estava acontecendo assim com o meu corpo, né? E isso me ajudou muito nessa ocasião, nessa situação. A gente fez esse show foi quinta-feira em Geneve, na sexta em Londres, sábado em Paris, domingo a gente fez Marseille, e a gente iria embora na segunda-feira de manhã. Só que esses dias todos de Geneve até chegar a Marseille, foi muito corrida, era uma coisa assim, muito louca. A gente chegou um dia antes, então foi o dia que a gente esteve assim tranquilo. A gente chegou na quarta-feira, a gente chegou na terça-feira à noite, Sim. Então a gente teve a quarta-feira livre. Já na terça-feira de manhã, pá, embarca pra Geneve, começou a loucura. Você pega um trem, o TGV lá, que é um trem-bala, né? Você vai, aí já começa a corrida, tu sai daqui, aí tu chega lá, aí tu vai... aquela coisa de adaptação também de alimentação, Sim. de horários... Né? E a gente tentando se adaptar, e quando você vê, você tem 2 horas para dormir, você dorme 2 horas, sai dali, já vai para Londres, e assim foi o final de semana inteiro. Aí eu vou voltar um tempo lá atrás, tá? Vamos voltar à pandemia, eu vou lançar uma pulguinha, tá? Pandemia, surgiu a possibilidade de eu fazer um trabalho nos Estados Unidos, ainda estava indo o lance da pandemia ainda, e começou a dar a vacina, e eu confesso que eu estava com muito medo da vacina, porque eu não sabia que tipo de reação poderia ter, até mesmo que tive uma reação estranha. Aí eu tomei a primeira dose da vacina e fiquei muito mal. Mesmo? As reações? As reações foram... a minha pressão bateu 24/18, eu tinha vômito, febre, uma coisa muito louca, assim, fiquei bem acometido. Não senti dores no braço, como o nego falava, mas senti todas essas coisas que... Não, eu lembro que nessa época eu estava sozinho, eu já tinha me separado, e eu no apartamento, assim, sozinho, no meio da pandemia, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tomei na sexta-feira, e no sábado foi quando eu tive essa reação. E eu estava em casa, eu lembro que eu fiquei pensando assim, porque até na hora ruim quem tem bom humor acaba tendo bom humor. Eu fiquei pensando assim, gente, eu comigo, né, falando comigo assim, pô, vou ligar para alguém vir aqui para mim para segurar minha mão nos últimos minutos, porque eu tô sozinho aqui. Fazer companhia. Pô, pelo menos fazer companhia nos meus últimos minutos. E eu lembro que nesse dia eu liguei pro dentista, que eu lembrei que ele tinha comentado que a família toda dele era de médicos, tá? E ele me orientou através de um irmão de tomar uma dipirona, que foi a dipirona que me fez melhorar. Sim. Né? Então, por que eu voltei nesse fato da vacina? Após isso aí, eu tomei mais 2 doses da vacina. Aí
a importância da meditação? Eu senti mudança no meu corpo. Eu senti que eu passei a ficar mais fadigado do que eu ficava antes. Assim, eu não estou dizendo que a vacina me deu um problema de coração. Ou pode até ser, não sei. Mas assim, o que eu estou dizendo é que eu acredito que a vacina acelerou o processo. Entendi. Entende? Se fosse um processo que talvez acontecesse em X tempo, foi muito rápido. Eu senti que mudou muito rápido. Foi rapidinho eu fui ficando muito debilitado. Você quando teve Covid também ou não? Então, eu não tive Covid durante o Covid, tive convívio com pessoas com Covid. Isso é mais uma coisa que a gente vai descobrir daqui a 10, 15 anos, talvez. Eu tenho uma desconfiança muito grande, baseada em muita coisa que eu li, desconfiança, né? Não sou médico nem cientista, né? Eu vou começar a me cancelar dizendo que... Na verdade, assim, muita coisa que eu li, eu tenho até porque encontraram pessoas que são imunes ao Covid. Sim. Né? Então, eu acredito que tem que ser ter predisposição. Porque você pega às vezes um idoso, 70 e poucos anos, 80 anos, que tem sintomas leves, e você vê um garoto de 23 anos indo a óbito. Exatamente. Parece uma roleta russa, né? parece quando apareceu essa parada, e eu já tinha problema já com a pressão na minha cabeça, cara, eu fiquei neurótico, eu falei assim, se eu pegar isso aí, eu morro em 3 dias. 3 dias eu não existo mais. Eu fiquei durante um tempo apavorado, assim, né? Bom, enfim, vamos à frente. Né? Então, assim, quando chegou nesse período aí, eu já estava bem fadigado. E eu sentia que durante a turnê, eu estava sentindo um cansaço. Eu lembro que a gente entrava na estação para pegar o TGV, e assim, cara, parecia que era uma provocação mesmo, parecia. Era melhor dizendo, uma sacanagem mesmo, porque assim, a gente entrava, era sempre o último vagão. Na verdade, era o primeiro. Só que o trem fica virado para lá, né? Então, tu tem que andar o trem inteiro até lá. Essa andar até o trem, eu já senti que eu comecei a ter que parar. Falei, cara, o que está acontecendo? E era qual o percurso? Cara, papo assim de o trem deve ter uns 800 metros de trem, 700 metros de trem. Isso é um bagulho monstruoso, né? E era uma caminhada que antigamente você faria normal. tranquilo. E eu tava sentindo assim que tava... E eu comecei a perceber também banho. Eu saía do banho, na hora de secar, eu saía do banho cansado. O fato de me secar... Caramba. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Só que a turnê estava marcada, eu precisava fazer, eu falei, eu vou fazer isso quando eu voltar. E durante a turnê eu estava sentindo essas coisas, eu falei, quando chegar no Brasil, eu preciso ver isso. Desculpa. Aí, a gente, nessa correria, eu cada dia que passava, eu ficava mais fadigado, né? Quando terminou o último show no domingo em Marseille, a conta meio que não fechava para voltar a pegar o voo. O nosso voo era 9 horas da manhã. E para a gente pegar esse voo 9 horas da manhã, você tem que chegar 3 horas antes, né? 3 horas antes, chegando, são 6 horas da manhã. Lembrando que de Marseille de trem dá 2 horas e meia. Então eu teria que pegar esse trem de madrugada direto do show para ir. Caramba. Aí eu falei, gente, não dá para mim, vamos fazer o seguinte, o bagulho tá louco aí, vamos mudar o voo. A gente muda o voo para quarta-feira, a gente dorme aqui, amanhã a gente pega um trem no horário confortável de tarde, janta lá em Paris, vai ter a terça em day off para você dar uma relaxada, dar uma volta. Quarta-feira de manhã a gente vai embora, no mesmo horário de segunda-feira e tal. Esse foi a primeira mudança que tá me colocando aqui agora, conversando contigo. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que partiu de você.